Primeiro dizer que agradecer aí a audiência, agradecer também a oportunidade ao grupo aí do Estado, tá? E dizer que perdemos uma batalha, mas não a guerra. O nosso país passa por diversas transformações e eu acredito que nós estamos indo no caminho certo. E essas perdas, né, quando a gente perde uma batalha, às vezes alguma coisa de clamor popular, que às vezes não é aprovado, isso também nos ensina muito. Ensina a observarmos como funciona o parlamento brasileiro, como é importante nós votarmos bem, não só para presidente, mas também para senador, para deputado federal, estadual, e dizer que o parlamento, né, o Congresso, ele funciona de uma forma harmônica e é preciso que haja esse entendimento, esse equilíbrio, para que as propostas que são apresentadas e apoiadas aí pela população possam prosperar, tá? Então, essa derrota aí, vamos dizer, entre aspas, né, para nós que apoiamos o voto impresso, para mim é um retrocesso na questão da transparência pública, principalmente de um assunto tão importante como é uma eleição de um país. Então, nós observamos a mídia deturpando o projeto do voto impresso. Já estavam falando que a gente ia sair com um comprovante na mão. Isso não é verdade. Nós queremos transparência na urna eletrônica. Haja visto que aconteceram vários episódios durante as eleições de 2020, 2018, onde houve falhas na computação dos votos de algumas pessoas que conseguiram registrar isso, certo? Então, é um sistema confiável? Dizem que é, mas por que não ter mais transparência? Por que não podermos ter a oportunidade de auditar esse voto, de poder contar manualmente e publicamente esse voto, tá certo? Então, isso é o que a gente defende. É um assunto aí muito importante, que infelizmente a maioria dos deputados ontem votou a favor, mas não houve quórum suficiente para poder aprovar a PEC, que no caso era de 308 deputados. Deputado, o senhor, no final da sua fala hoje lá na Assembleia, o senhor disse que se dependesse do cidadão, né, porque o presidente Bolsonaro foi às ruas, ganhou apoio, a gente viu grande parte da comunidade acompanhando o presidente, né, e que se dependesse dessa comunidade, o voto impresso seria aprovado. Então, fica uma frustração do cidadão? Olha, João, eu vou dizer uma coisa para você. Não é só o apoiador do Bolsonaro que apoia a transparência nas eleições. Eu vi muito apoiador de outros presidentes aí, de outros candidatos, pessoas que não são bolsonaristas, mas que viram nessa PEC uma oportunidade de ter o seu voto valorizado, de ter o seu voto confirmado, ou pelo menos auditado, né? Então, eu acho que não é só uma causa dos bolsonaristas. E outra coisa que eu sempre digo, ser bolsonarista não é ter o presidente Bolsonaro como um político de estimação. Não é isso. É a gente ser patriota, é nós amarmos esse país, é nós queremos as coisas corretas, as instituições funcionando, a justiça funcionando, sabe? São valores que foram se perdendo. É uma política que foi sendo desacreditada aqui no nosso país. Então, com muito orgulho eu falo, eu sou bolsonarista, apoio o voto impresso, e desde o começo nós encampamos aí essa campanha e de uma forma ou de outra tentamos aí colocar na cabeça do cidadão brasileiro para que ele cobre o seu deputado, cobre o seu parlamentar. A Constituição diz que a democracia ela é feita através dos seus representantes. E eu acho que nessa oportunidade o cidadão brasileiro não foi bem representado, porque nós vimos, nós sentimos nas ruas, nós sentimos nas redes sociais o clamor das pessoas pela questão do voto impresso. E o que nós observamos no dia de ontem foi um voto político por conta dos partidos, das bancadas. Agora vamos lá, João, eu acho muito estranho. Para que ter 513 deputados se o partido ou a bancada manda o deputado votar daquela maneira? Né? As pessoas não tinham essa consciência, essa noção. O partido X orienta a votar de tal maneira, né? Então, cadê a independência de cada deputado?
Então, parece que isso não ficou tão claro, e as pessoas estão passando a observar isso. Então, assim, o voto político, né, um voto, parece que o pessoal se incomodou com a questão dos tanques militares lá nas ruas de Brasília, na Esplanada, ou seja, confundiram. Então, não vamos colocar essas questões ideológicas na mesa. É um tema muito sensível. O brasileiro, a gente se orgulha de ter o voto mais moderno do mundo, mas, na verdade, a gente não tem essa confiança, né? Então, essa pequena derrota aí não vai nos deixar de cabeça baixa, muito pelo contrário, iremos continuar lutando, iremos continuar observando e cobrando dos nossos parlamentares. Eu aqui, como deputado, também sou eleitor, eu também sou cidadão, e eu também tenho um representante lá na Casa Federal, representantes, e não deixei de fazer o meu papel em cobrá-los, ok?